rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal Dom3. Hoje eu vou estar trazendo para vocês um conteúdo bem diferente. Quero compartilhar com vocês quais serão minhas projeções para o payroll de amanhã, sexta-feira, dia 7 de março. Tá bom? E com base nisso a gente ter ali algum tipo de perspectiva. Lembrando, tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês é com base na minha experiência e atuação própria. Vou estar casando dinheiro, na realidade já casei dinheiro, já estou posicionado com base nessas informações que eu vou estar compartilhando ao longo desse vídeo com vocês. Porém, aquilo, galera, não é recomendação de investimento. Tenham responsabilidade, respeitem o gerenciamento, porque é ele que vai manter vocês no game, beleza? Vamos lá, vamos ganhar tempo. Vou até compartilhar com vocês meu estudo final, que é o resumo que eu mandei aqui pelos membros da comunidade, ao invés de eu refazer tudo aqui e ficar um vídeo de, sei lá, de 1 hora, tá bom? Por mais que eu queira que vocês aprendam isso aqui para que vocês parem de ficar botando dinheiro à toa nesses cursos que não te ajudam em nada em relação a preço. Lembrando que o que gera preço são os fundamentos. Essa leitura técnica, independente de qual conceito seja Elliott, ICT, SMC, não importa. É uma leitura subjetiva porque ela é embasada em preço. E preço é subjetivo. O que pode ser caro para mim, pode ser barato para vocês. Beleza? Então vamos lá. Sempre que vocês forem projetar um indicador, sempre que vocês forem projetar algum tipo de indicador econômico, é interessante e inteligente que vocês peguem todos os indicadores que tenham correlação direta ou indireta em relação àquilo. Não somente indicadores, mas também alguns commodities. Por exemplo, para eu especular tanto o payroll, quanto o ganho médio por hora, quanto a taxa de desemprego que vai sair amanhã, dia 7 de março, eu puxei aqui os seguintes itens. Payroll, o último, né, no caso, que teve um resultado anterior de 256 mil para 143, ou seja, indicando uma desaceleração no mercado de trabalho, que é bem positivo para a narrativa atual do Fed. Não é positivo para o dólar, porém é positivo para o Fed, visto que o Fed está na necessidade de que o mercado de trabalho desacelere, ou seja, mais pessoas estejam solicitando o seguro-desemprego, ou seja, mais pessoas desempregadas, e com base nisso ele tenha margem para estar cortando juros sem gerar um super estímulo na economia americana, ok? A taxa de desemprego caiu de 4,1 para 4,0, ou seja, é muito positivo para o dólar isso, porque mostra que as pessoas estão empregadas, porém, isso pode até parecer positivo, mas pode ser um efeito de menos pessoas procurando empregos, tá bom? O ganho médio por hora subiu de forma bem simbólica, ele saiu de 0,3 para 0,5, mostrando que tem mais dinheiro sendo que tem uma demanda muito maior nas ruas. Porém, isso pode trazer uma pressão salarial ainda existente, podendo gerar uma desaceleração, tá bom? Então, para o próximo ganho médio, vocês vão ver qual é a minha projeção. Mas vamos lá. Olhando agora para a questão do varejo, a confiança do varejo, né, que seria a confiança do consumidor, ela caiu de uma forma bem acentuada, sendo um sinal bem grave em relação ao consumo e o seu respectivo crescimento. Já as vendas no varejo também teve uma queda bem acentuada, caiu de 0,7 para menos 0,9, mostrando aqui que o consumo está cada vez menor, sendo um impacto direto no crescimento do PIB americano, tá bom? Lembrando, o que é o PIB, Wagner? Seria o Produto Interno Bruto. Pegando aqui agora o PMI de serviços, lembrando, o PMI de serviços ele tem uma participação de mais de 80% em relação ao PIB. Ele caiu de 52,9 para 49,7, sendo assim um resultado extremamente muito negativo para o dólar, mostrando uma contração no setor mais importante da economia americana, ok? Isso aqui esse indicador ele é bem pontual, tá? Ele é bem interessante para a gente catalogar. Já o PIB, que também sendo outro indicador de grande relevância e que vai ter influência direta em relação ao payroll que a gente vai enfrentar agora, dia 7 de março, ele caiu de 3,1 para 2,3. Lembrando que esse resultado foi repetido por 2 meses consecutivos. Ou seja, a gente tem uma economia crescendo bem menos, tá? A economia americana está desacelerando. Isso é bem interessante para a narrativa do Fed. É negativo para o dólar no curto prazo, porém a longo prazo isso é uma coisa saudável que o mercado precisa estar enfrentando. Já o contexto inflacionário, tanto a inflação anual quanto a mensal, elas tiveram uma subida bem sutil. Anual subiu de 2,9% para 3% e a mensal subiu de 4,0% para 0,5%. Mostrando o que, Wagner? Mostrando que ainda existe uma pressão inflacionária para o Fed, mostrando que ele não tem margem para cortar juros e, consequentemente, ele precisa que essa taxa de desemprego aqui, que atualmente está em 4%, venha a subir para, consequentemente, ele ter margem para cortar juros e não gerar um desequilíbrio em relação à economia. Puxando os commodities, né, principalmente os que têm maior influência em relação ao viés inflacionário, a gente tem o gás natural, o cobre e o petróleo.
Gás natural ele valorizou mais de 35% desde o início de janeiro até o presente momento que eu puxei essas informações, fazendo uma correção de menos de 15%. O gás natural ele afeta os custos nas indústrias e na energia, podendo gerar uma pressão inflacionária. Visto que essa valorização de mais de 35% dele aconteceu do início de janeiro até, se não me engano, até o fim de janeiro ou até meados ali de fevereiro, podemos ficar na expectativa de que ele vai estar influenciando essa inflação, né, tanto no médio quanto no longo prazo, e consequentemente enfatizar tanto essa confiança no consumidor, quanto as vendas no varejo, tanto o PMI de serviços e o industrial também. Consequentemente, a gente pode esperar que ele vai estar influenciando o resultado desse payroll, tá bom? No caso de amanhã. Já o cobre também valorizou mais de 20% nesse mesmo período, início de janeiro até meados de fevereiro, o que é bom para a indústria, gerando mais empregos e afins. Porém, quem mais se beneficia dessa valorização do cobre é o NZD e o AUD, ok? A gente pode falar isso em outro vídeo. Petróleo, ele corrigiu mais de 15% durante esse período, mostrando para a gente que essa redução nos custos energéticos pode aliviar a pressão inflacionária, mas afeta setores ligados ao petróleo. Galera, vamos lá. Wagner, então o petróleo pode equilibrar esse impacto que o gás natural vai estar causando? Não necessariamente, porque o gás natural ele é muito mais simbólico, consome muito mais rápido, né? E a valorização dele foi muito mais alarmante, muito mais simbólica, diferentemente do petróleo, tá bom? Então, o que a gente pode esperar para esse próximo payroll que vai acontecer amanhã? Minha projeção é que ele vai vir entre 120 mil a 160 mil, tá bom? Que seria praticamente o resultado em linha se comparado ao último, ou seja, geraria no máximo aquela volatilidade bem curtinha, a não ser que ele venha muito abaixo dessa projeção, sei lá, abaixo desses 120k, aí vai ser muito negativo para o dólar. Já a taxa de desemprego, minha projeção está em 4.1 ou 4.3, ou seja, um acréscimo de 0.1 ou 0.3 em relação ao último, o que seria estupidamente muito negativo para o dólar, caso eu esteja certo nessa minha análise. O ganho médio por hora também estou especulando que ele vai vir mais fraco, né? Menos 0.1 ou menos 0.3 é o que estou especulando para o ganho médio. Resumo da prosa, rapaziada, os três indicadores eu estou especulando que vai ser negativo para o dólar. Se caso algum deles vier, tá? Ou viesse, de acordo com a minha projeção, um positivo e o restante negativo, eu não atuaria com tanta convicção para chegar aqui na comunidade em pleno sábado. Deixa eu ver, foi no sábado que eu fiz isso? É isso, foi no sábado, só deixa eu confirmar aqui. Dia 1, foi sábado. No sábado eu mandei essa compra aqui para os membros da comunidade no EURUSD, buy limit, ó, ponto de entrada, tudo bonitinho, contexto aqui, ó. Esse aqui é o antes e esse aqui é o depois, mostrando ao vivo para vocês. Não acionou a gente, infelizmente, né? Foi de MIS, foi direto, cumpriu todos os taxas e pagou muito mais. Ainda deixei claro aqui na descrição, ó. Cadê o alvo? TP2 aberto, pode ir muito mais. Tá? Foi o que eu deixei para os membros da nossa comunidade. E por que eu estava tão confiante aqui? Exatamente por conta desse meu estudo que eu acabei de compartilhar com vocês em relação às minhas projeções, tanto para o payroll quanto para essa taxa de desemprego de amanhã, dia 7 de março. Beleza? Rapaziada, espero que vocês tenham entendido quais são minhas projeções. Não esqueçam de respeitar o gerenciamento. Wagner, como é que eu posso estar atuando com base nessa informação? Já estava esquecendo de compartilhar isso com vocês. O que eu recomendo? Se vocês forem utilizar isso aqui como gatilho de entrada, que eu vou estar utilizando amanhã ao vivo com os membros da comunidade, recomendo que vocês façam isso aqui, ó. Peguem no mínimo, os últimos 50 payrolls no ativo que você vai estar clicando, seja o ouro, seja GBP/USD, euro, não importa. Você vai pegar os 50 últimos payrolls, por exemplo, o último foi dia 7 de fevereiro. Aí vocês vão catalogar qual foi o resultado, se ele foi positivo ou negativo para o dólar. Aí, por exemplo, aqui ele foi positivo para o dólar, né? Porque o euro USD derreteu. Então eu quero entender quanto que ele entregou de preço, quanto que ele entregou na queda e quanto que ele entregou no stop.
né? Aí vocês vão catalogar, sei lá, no mínimo os últimos 50 e vocês vão encontrar uma volatilidade média, ou seja, o quanto que ele tende a violinar contra e o quanto que ele tende a ir a favor. Aí, com base nessa informação, vocês conseguem criar uma perspectiva do seguinte: poxa, já que o Wagner falou que ele espera que amanhã o dólar derreta com base no resultado do payroll, taxa de desemprego, ganho médio por hora, então vou estar entrando comprado aqui no EURUSD um minutinho antes do evento. Só que aí como é que eu vou usar minha referência de stop? Exatamente conforme eu estou falando aqui com vocês. Com base nessa catalogação, vocês vão encontrar uma volatilidade média em relação ao indicador, tanto para take profit quanto para stop loss. Aí vocês vão trabalhar com essa margem de stop. Ah, por exemplo, ficou de 200 pontos. Vou botar aqui 200 pontos para stop. 200 pontos para o stop. E, sei lá, 500 pontos para o take profit e 500 pontos para o take profit. Essa foi aqui a volatilidade média que eu encontrei tanto para o meu take profit quanto para a minha referência de stop. E assim vocês conseguem estar clicando um minutinho antes dali do resultado do payroll. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de deixar likezão. Tamo junto. Qualquer dúvida, só me chamar lá no privado, rapaziada. Até a próxima.